Olá, turma, bom dia. Uma ótima quarta-feira a todos. Nós vamos iniciar aqui com o livro de gramática, tá? Então, peguem o livro de gramática de vocês e abram na página 101, que nós vamos ver as conjugações, tá? As conjugações, como nós vimos, né, em orientações anteriores, são classificadas como primeira conjugação com a terminação AR, a segunda conjugação com a terminação ER e a terceira conjugação terminada em IR. Mas hoje, tá? Nós vamos ver somente a primeira conjugação, tá? E conjugação verbal, turma, é a classificação da conjugação, tá? Que se dá pela vogal temática, ok? Então, eu coloquei para vocês visualizarem, né? A primeira conjugação, que é que a gente vai ver hoje, com a finalização AR. Então, nós temos ficar, estudar, cantar, tá? E nas orientações seguintes, nós vamos ver a segunda conjugação com ER. Temos dois exemplos, vender e escrever. E a terceira conjugação com IR, temos dois exemplos, dormir e sentir, tá? Então, só para fixarmos aqui, nós vamos ver hoje a primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, tá ok? Nas orientações seguintes, como eu disse antes, né, nós vamos ver a segunda, que são os verbos terminados em ER, e na sequência, os verbos terminados em IR, ok? No livro de vocês, turma, tem o verbo cantar conjugado, tá? Então, é o mesmo que eu coloquei aqui nessa tabela, tá? Então, na nossa tabela aqui, da mesma forma que tem no livro de vocês, eu coloquei aqui para a gente estar visualizando, acompanhando, tá? Então, nós temos o presente, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Então, o cantar conjugado no presente vai ficar: eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, tá? Como vai ficar no pretérito imperfeito? Ó, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam, tá? No pretérito perfeito, eu cantei, tu cantastes, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram, tá? No pretérito mais que perfeito, eu cantava, tu cantaras, ele cantara, nós cantaramos, vós cantareis, eles cantarão. Futuro do presente, né? Que ainda vai acontecer. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão, tá? E no futuro do pretérito vai ficar: eu cantava, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantarieis, eles cantariam, ok? Então, é dessa forma que a gente conjuga o verbo cantar, certo? No presente, no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Turma, na atividade, na primeira questão da página 101, vocês vão completar as frases com o verbo viajar, tá? Nos tempos que estão destacados nos parênteses, ok? Então, na primeira questão, na letra A, tem assim, ó: ele hoje com os pais. Então, vocês vão colocar o verbo viajar no presente, tá? Ele o quê? Ele viaja hoje com os pais, ok? Então, está no presente, tá? Na letra B tem assim, ó: nós de avião em dezembro. Aqui vocês vão colocar o verbo viajar no futuro do presente, ok? Então, vocês vão lá no quadrinho, no futuro do presente, lá no nós, e ver como é que vai ficar o viajar, certo? Nessa conjugação, ok? Na letra C,
todos os anos para Salvador. O verbo viajar, vocês vão colocar no pretérito imperfeito. É a mesma coisa. Vocês vão na tabela, no pretérito imperfeito, no eu, e vão ver como é que vai ficar o verbo viajar, tá? Na letra D, ele para o Nordeste. Aqui vocês vão colocar o verbo viajar no pretérito perfeito. Também é a mesma coisa. Vão na tabelinha do pretérito perfeito, lá no ele, certo? No pronome ele, e vão ver como é que vai ficar, tá? Na letra E, eu, se não tivesse que estudar. Aqui o verbo viajar vai ficar no futuro do pretérito. É a mesma coisa. Vocês vão na tabelinha, vão lá no eu, certo? Na primeira pessoa, e vão ver como é que vai ficar o verbo viajar no futuro do pretérito, ok? Na segunda questão, turma, vocês vão reescrever as frases a seguir, passando os verbos para os tempos pedidos entre parênteses, ok? Então, tem assim na letra A: Ana e Ricardo gostam de estudar, tá? O verbo destacado ali vai ser gostar, certo? Que vocês vão colocar no futuro do presente, ok? Tia, como é que eu vou fazer isso? Vão lá no futuro do presente e ver como é que vai ficar esse gostar, certo? Então, Ana e Ricardo gostar... Ixi, quase que eu disse agora para vocês, né? De estudar, tá? Como é que vai ficar o gostar no futuro do presente, ok? Letra B, Pedro chega na hora certa. Esse chega, né, que é chegar, vocês vão colocar no pretérito perfeito, ok? É a mesma coisa, ir lá na tabelinha, tá? Eu e Lili cantamos no coral da escola. Vocês vão colocar o verbo cantar no pretérito imperfeito, tá? Hélio chuta a bola de futebol, tá? Então, Hélio, como é que esse chutar no futuro do presente vai ficar, tá? Então, no caso aí, como é que ele vai chutar, certo? No futuro do presente. Então, é só ir na tabelinha, futuro do presente, e ver como é que vai ficar esse verbo, ok? Na terceira questão, turma, da página 102, vocês vão ligar as colunas de acordo com a pessoa do verbo. Se é a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, a primeira, segunda, terceira do plural, tá? Então, tem aí, ó, eu, tu, ele, nós, vós e eles, certo? Na esquerda de vocês, na direita vocês têm frases, certo? Tem aí, ó, caminharemos amanhã. Quando espirro, fico doente. Ricardo, esperastes muito. Sempre cantastes bem. Paulo comprou uma bicicleta e todos subiram o morro, tá? Então, vocês vão fazer a ligação, certo? Entre a pessoa do verbo, tá? As frases correspondentes, ok? Na quarta questão, turma, vamos formar palavras derivadas, tá? Então, tem um exemplo aí, ó. Falar, falando, tá? Acordar, como é que vai ficar? É só olhar o exemplo, tá? Mudar, copiar, dançar. É só você olhar, né? Observar o exemplo assim, tá? Que fica bem fácil de responder. Saber, sabendo. Aí o segundo exemplo aí de vermelho. Então, como é que vai ficar? Vender, viver, oferecer e escrever. É só observar o primeiro exemplo finalizado com a R e o segundo exemplo finalizado com ER, tá? Só observar como foi que ficou o derivado deles e responder as questões, tá? Na quinta questão, turma, vocês vão conjugar os verbos abaixo no tempo e na pessoa indicada, tá? Então, vocês vão conjugar o verbo pintar e cortar no pretérito imperfeito, tá? E no futuro do pretérito, tá? Então, são esses dois aqui em que vocês vão conjugar esses dois verbos, tá? Então, vocês vão conjugar primeiramente o verbo pintar no pretérito imperfeito e no futuro do pretérito. E na sequência, o verbo
cortar, ok? Então, uma ótima atividade a todos. Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem, tá? Mas observem, certo, como é realizado essa conjugação dos verbos em cada quadrinho desse, ok? Turma, no livro de caligrafia hoje, na página 60, nós vamos ter as palavras com NS, tá? Então, é uma atividade bem simples, tá? Na página 60. Então, eu coloquei algumas palavras aqui, tá? A gente tá percebendo esse uso do NS, tá? Então, nós temos aí a palavra transporte. Vejam aí a palavra transporte. Nuvens, monstro, paisagens, Rubens, viagens, sons, parabéns, inspetor, batons, jardins, patins, bombons, álbuns e instrumento, tá? Percebam lá em cima também que temos o ENS, INS, ONS, UNS, tanto no maiúsculo quanto na forma minúscula, tá? E percebam também, turma, que todas essas palavras têm em comum o NS, tá? Então, nós temos uma frase bem aí embaixo. Rubens também quer aprender a andar de patins como Constança, tá? Temos Rubens com NS, Constança também com NS, tá? Patins também com NS, ok? Para que a gente possa conhecer essas palavrinhas, tá? Com o uso desse NS, tá? Lá na atividade de vocês, na página 60, como eu já disse, na primeira questão, vocês vão escrever nas colunas o NS e formar palavras, tá? Então, vocês vão completar todas as palavras que tem no livro de vocês com NS, tá? Na segunda, vocês vão separar as sílabas das palavras e classificá-las quanto ao número de sílabas, tá? Se é monossílaba, se tem uma, no caso, monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, tá? Então, no caso, vocês vão dizer quanto a numeração de sílabas que tem. No caso, transporte, vocês vão separar a palavra transporte e ver quantas sílabas tem, tá? Se é 2, se é 3, se é 4 sílabas, tá? Constituição, vocês também vão separar essa palavra constituição, certo? E na sequência, vão colocar o número de sílabas que tem. Se é 2, 3, 4, 5, 6, tá? Hífens. Quantas sílabas tem a palavra hífens que vocês vão separar? Monstruosos, monstruosos. Também vão separar essa palavra e ver quantas sílabas tem, ok? E pólens, também separar e ver quantas sílabas tem, tá? Então, tá uma atividade bem simples, primeira e segunda questão da página 60 do livro de caligrafia, ok?